Uma boa tarde a todos. A minha querida presidente Leninha, a minha querida Graça Costa, saudações a todos que estão aqui. Gente, já que temos pouco tempo aqui nesse debate, então gostaria de fazer umas pequenas explanações, tá? E deixar algumas interrogações para quem puder me responder. Eu estou entrando nesse cenário, eu sou o presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativos aqui na Bahia, sou o presidente interino. Estou agora, né? Estou observando muita coisa acontecendo, tá? E o que eu vejo, gente, é o seguinte: enquanto não existe uma regulamentação para a nossa categoria, o que acontece é que os nossos motoristas estão servindo apenas para enriquecer as prefeituras, certo? Com as absurdas multas e as oficinas, né, mecânicas. Então, eu encarecidamente gostaria de saber dos senhores, então, qual é o caminho para que essa regulamentação venha a ser logo aprovada ou então debatida? Qual o problema de voltarmos à mesa de reuniões para se debater essa regulamentação? Enquanto isso não acontece, quem está sofrendo somos nós motoristas, tá? E eu gostaria de deixar aí a minha pergunta no ar, tá? Porque hoje mesmo eu tive no aeroporto conversando com alguns motoristas e o que ouvi lá infelizmente, foi absurdos por mais absurdos da Transalvador, tá? Motoristas fantasma. Então, realmente almejamos muito que a mesa de negociações para a regulamentação venha a ser tomada logo, tá? E que todo esse processo não se demore mais, né? Espero que realmente consigamos, né, montar realmente, porque os nossos motoristas estão realmente sofrendo, tá? E, e é isso aí. Eu vou deixar a minha pergunta no ar, tá? Como eu estou voltando agora, e eu preferir me observar um pouco mais todo esse cenário que nós estamos passando aí, tá? E eu agradeço aí a oportunidade a cada um de vocês. Obrigado, companheiro Diogo. É muito atual aqui o seu questionamento, né? Porque está no centro do debate, né? Do mundo do trabalho no Brasil, os aplicativos, enfim. E aí nós temos Se, cumprido as inscrições. Oi, Arthur. se inscreveu também Valendo. agora no finalzinho aqui, agora o camarada Orlando do Sindai. Ah, tá bom. Então, nós vamos para a última inscrição. Olha que a Bahia, né? Chegou junto. Rapaz, é o nosso secretário de comunicação da CUT Bahia, carinhosamente Orlandinho, do Sindai. Companheiro, vai lá, Orlandinho, faça os seus 3 minutos. Nós vamos retornar em seguida com a companheira Graça e o companheiro Clemente. Bom, boa tarde a todos, todas e todos aqui presentes. Um abraço a Messias, parabéns pela condução. Um abraço aí à nossa presidenta Maria Madalena Firmo, nossa Leninha, já estávamos com saudade. A todas as companheiras, Pegou companheiros aí pesado. que nos acompanham aí de toda a parte do Brasil. Bom, eu queria deixar a pergunta para o palestrante aí, o nosso companheiro, Clemente. Clemente, sobre justamente o que o Diogo acabou de colocar. Está sendo vendido para os governos, e aí entenda-se governo de modo geral, a questão da saída tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, está em discussão aí a questão dos aplicativos, das plataformas, e a inteligência artificial. Nós aqui em Camaçari, nós estamos recebendo agora uma grande fábrica, né, de veículos elétricos, e essa fábrica ela é responsável pela mudança, inclusive, da matriz energética saindo do petróleo, da matriz energética atual, que
precisa mudar, né, com a questão do aquecimento global, não tem para onde correr. Mas a pergunta é: o que fazer com essa mão de obra? O que fazer com esse contingente de trabalhadores? Porque, por exemplo, no Japão já está sendo testado em larga escala os veículos autônomos. Em breve nós estaremos pedindo Uber aqui, o Uber vai chegar, o veículo vai chegar sem motorista. E isso está sendo vendido para os governantes, inclusive os nossos governantes, como algo assim surpreendente, como algo que vai revolucionar o desenvolvimento. Mas nós que somos sindicalistas, nós que somos trabalhadores, sabemos o que foi que aconteceu com a indústria do agro, com a produção agrícola e com outros e outros processos aí. Estamos aqui com Salvador nesse momento, inchado na quantidade de desemprego, porque veio uma tecnologia muito bacana, né? A questão do metrô veio, foi muito bom, mas aí, e o que fazer com esse excesso de contingente de mão de obra? Essa é a pergunta que fica aí para o nosso palestrante. Obrigado, Messias. Obrigado, companheiro. Varlindo, podemos retornar, então, aos companheiros convidados? Sim, Messias, sim. Depois, durante a fala do Orlando, não houve outra inscrição, não. Tudo bem. Então, vou convidar a companheira Graça a fazer uma inversão para que ela, ao fazer, né, comentar dos temas que foram abordados, já também, Graça, faça as suas considerações. Aí nós temos 7 minutos, 5, 7 minutos e tal, para a gente conseguir cumprir aí. Tá Com bom, você. tá bom. Olha, eu acho que os questionamentos, as reflexões enriquecem muito as falas, né, as nossas falas, e tem muitas perguntas. Nem tudo a gente tem resposta, mas a gente tem algumas coisas para dizer sobre cada uma, né? Com relação à questão da Samira, companheira, presidenta aqui da FENAIS, que é aqui do Ceará. Olha, teve uma cearense que falou, né? Foi só da Bahia, não. Então, tem tem uma disputa nossa, interna, dentro da central e entre as centrais sindicais, no movimento sindical, que são coisas que a gente não pode fugir. Mas nós temos aquilo que eu sempre tomo como linha, o que o Lula tem dito em muitas ocasiões. Ele diz que tem que ter um pouco de republicanismo, né? Você tem que olhar, nós que somos da direção nacional da CUT, nós temos que olhar todas as entidades, todas as categorias, trabalhar para que todos e todas tenham as mesmas oportunidades e o mesmo tratamento. Muitas vezes nós temos alguns conflitos onde as pessoas levam muito pela sua tendência, pelo grupo, pela categoria, pelo ramo, e acaba, às vezes, tendo algumas coisas que não é do princípio da CUT, não é, né, da consciência de classe, porque a gente não pode se organizar por categoria. A CUT, quando ela nasceu além disso. Ela nasceu não só para representar a classe trabalhadora, como ela nasceu para fazer uma transformação e atuar diretamente na conjuntura nacional. E fazer a atuação para fazer modificação de legislação, fazer modificação em toda a realidade brasileira, e não tem nenhuma mudança que aconteceu nesse país que a CUT não tenha participado. As grandes mudanças que aconteceram nesses 40 anos, teve o dedo da CUT, teve a mão da CUT para fazer esse trabalho. Então, é importante a gente trabalhar para modificar. As relações estaduais, às vezes, elas são mais complexas, né? É diferente da nossa relação nacional.
da direção nacional com os nossos entes, com os nossos filiados e etc. Mas vamos trabalhar para que as coisas aconteçam e que todo mundo tenha seu espaço. Sobre a questão da economia solidária, eu entendo que agora nós vamos ter um debate mais arrojado para dentro da CUT, que nós já tivemos no passado, nós já tivemos uma agência, né, de desenvolvimento solidário, a ADS, que é uma agência da CUT, que nós trabalhamos para dar vazão a essa discussão, a criar os instrumentos para comercialização, criar espaço, debates, enfim, organizar o nosso povo, como também fomentar um outro jeito de fazer a economia girar, né? O trabalhador e a trabalhadora ter o seu processo sendo respeitado, sendo valorizado. Nós temos muitos exemplos, muitos bancos comunitários, nós temos muitas entidades que trabalham com essa questão e nós entendemos que agora, com uma secretaria específica dentro da CUT, nós vamos voltar a ter um debate mais aprofundado e avançar. E também dizer para vocês que nessa nova modalidade de governo, da administração do governo federal, tem agora uma Secretaria de Economia Solidária, né, que já está fazendo debate. Eu já estive em mesa de negociação, juntamente com as entidades da economia solidária, dos informais, enfim, que já estão dando. Está sendo feito debates, eu acho que tem políticas, tem vários projetos em curso, nós temos a avançar nesse setor. Quero dizer, Leninha, que você tem toda a razão. Essa história da pequena agricultura, dos pequenos agricultores, dos produtores rurais, etc., na competição com as grandes empresas, somos nós, esse grupo que é responsável para alimentar o país. E aí cabe também, uma organização diferenciada, que cabe um olhar também diferenciado da central. Não é aquele local de trabalho que tem 200 pessoas, tem 1.000 pessoas trabalhando, etc. É cada um na sua lavoura, é cada um no seu pedaço de terra, e nós precisamos construir elementos para ligar o urbano com o rural de forma a ter essa organização mais acentuada. Nós sabemos dos conflitos, eu estou na Secretaria de Organização, eu acompanho, morro de pena, porque eu acho que a gente tem que ter todo mundo, tem que ter liberdade, o trabalhador decidiu se organizar, ele se organiza do jeito que ele quiser, e a gente tem que acolher e crescer e etc. Vou trabalhar para fazer esses debates cada vez mais arrojados dentro da CUT, né? E precisamos trabalhar isso. E para os aplicativos, que é novidade, eu já quero parabenizar o Diogo pelo trabalho, pela coragem, sei das querelas, dos problemas todos, estou acompanhando, sei como é difícil, porque você luta para fora e luta para dentro, né? E é muito complexo, dói muito no coração da gente quando a gente está dividido com relação a essas questões. Para fechar, nós tivemos um processo de mesa, não foi só dos aplicativos, a mesa que está discutindo a chamada reforma sindical também já terminou. O governo deu um prazo para que as empresas e os trabalhadores conversassem com a presença dele, e essa mesa também já finalizou. A da negociação coletiva do serviço público tem uma última reunião essa semana próxima, ou seja, está funilando todas as mesas, finaliza e vamos para uma regulamentação. Aí tem ainda muito, nós não vamos voltar para a mesa para fazer debate de novo com os patrões. Agora é o momento onde o governo pegou o que foi discutido, o que tem de consenso, o que não tem de consenso, e ele arbitrar. E ele dizer qual é a forma, se é uma medida provisória, se é um projeto de lei, como que vai ser feito. Se não avançar, aí eu acredito que nós seremos chamados e chamadas para
fazer a discussão. O mais importante agora, Diogo, e todos e todas, é a gente se preparar para esse processo de mobilização de 2024, que apesar de ser um ano eleitoral, mas o ano eleitoral municipal. Os deputados federais, os senadores não se sentem tão atingidos pela força do ano eleitoral e do processo eleitoral. E nós temos que nos organizar para começar, porque vai ter essa história da reforma sindical. Para vocês terem uma ideia, tem um projeto que entrou agora esse mês no Senado Federal, onde o Rogério Marinho coordenou todo esse processo, que diz muito claramente, só 30 segundos, ele diz assim, ó, um projeto, no ato da contratação, o empregador deverá informar o empregado por escrito qual é o sindicato que representa a categoria e o valor da contribuição assistencial cobrada, e também sobre o direito de não se filiar ao sindicato e não pagar contribuição. Enquanto nós estamos com um projeto para melhorar essa situação nossa, os empresários estão dentro do Senado com um projeto dizendo que nem é para se filiar a sindicato e nem é para pagar taxa nenhuma a sindicato. Então, é um desafio muito grande que a gente se mobilize, se organize, as nossas caravanas. Está previsto para maio a marcha, mas pode ser que ela se antecipe, dependendo da PEC 32 entrar em votação no Congresso. Muito obrigada. Estou super feliz, espero que a gente tenha contribuído. Estou à disposição de vocês. E já em janeiro, né, Renato? Já tem marcado para janeiro uma reunião de todos os secretários de organização e todos os secretários gerais das CUTs estaduais e dos ramos, para a gente pensar no nosso plano de trabalho efetivo para dentro, para a organização, para fora e etc. Beijo. Obrigado, Graça. Muito bom tê-la aqui conosco. Mulher nordestina, dirigente da nossa CUT nacional. Muito bom. E convidar o Clemente para que, aqui nos 7, 8 minutos, né, contribua conosco após as falas, né, e também na sua consideração. Já estamos, mais uma vez, agradecendo a você, Clemente, por estar conosco hoje, essa tarde toda, nesse evento muito de conteúdo aqui. Passo para você. Bom, obrigado aí pelas questões, oportunidade de participar do debate junto com a Graça. Eu vou fazer um comentário geral sobre as questões, porque tem coisas que estão relacionadas. A ideia, por exemplo, que a Inês traz da semana de 4 dias, ou da redução da jornada de trabalho para uma semana de 4 dias, ou coisas semelhantes que estão sendo experimentadas, debatidas e promovidas em muitos países. Aqui no Brasil também tem um projeto em mais cerca de 60 empresas que estão começando também a fazer o experimento de uma jornada de 4 dias por semana. É uma etapa importante na difusão dessa visão de que é possível e é necessário, por conta do emprego e, portanto, da geração de emprego para todos, que nós traduzamos o incremento da produtividade, o aumento da capacidade de produção para uma redução da jornada de trabalho, para que todos possam trabalhar, ter empregos. É também uma discussão que implica em qual é a consequência da inovação tecnológica para a qualidade de vida em geral e para a qualidade do mundo do trabalho. A redução da jornada de trabalho é um dos caminhos para que a inovação tecnológica venha repercutir na qualidade de vida, e isso é representado por um aumento da jornada disponível para a atividade da vida em geral e não só do trabalho, portanto, a redução da jornada de trabalho. Então, Inês, é isso mesmo. O trabalho é um trabalho de divulgação, de apresentação pauta, e à medida que vai apresentando e as pessoas vão se dando conta do que é a proposta, que a gente vai ganhando densidade no debate público acerca de uma proposta, de um projeto. Portanto,
a ideia da redução da jornada de trabalho, semana de 4 dias e outras coisas, vão ter que fazer parte de uma campanha permanente, de um trabalho sindical permanente, de colocar essa agenda nas negociações coletivas de cada uma das categorias, de traduzir isso em um projeto para debate no Congresso Nacional e várias outras iniciativas. A outra questão que vocês colocam em relação aos vários desafios, ao desafio de representar hoje mais de 100 milhões de trabalhadores, onde a maioria deles não tem relação formal de emprego e, portanto, não faz parte da proteção sindical clássica, que é do trabalhador assalariado com carteira de trabalho, do servidor público estatutário. É uma decisão política fundamental. A CUT e outras centrais já vêm tomando essa decisão de política de ampliar sua base de representação, e isso vai exigir, como tarefa, constituir, como disse a Graça, as formas de luta dessas diferentes situações ocupacionais, de relações de trabalho, de presença no mundo do trabalho, e a organização sindical para fazer essas lutas acontecerem. É muito diferente organizar um trabalhador por conta própria de um trabalhador metalúrgico que está dentro de uma empresa. E que é muito diferente de organizar um servidor público que está dentro de sala de aula. Então, são situações do mundo do trabalho que exigem uma organização que responda à presença no mundo do trabalho, de um lado, e às formas de luta que nós vamos ter que desenvolver para que esses trabalhadores tenham seus direitos conquistados, garantidos nas mais diferentes situações em que eles estão postos. Então, um dos nossos desafios é justamente dedicar tempo com qualidade, portanto, investimento coletivo, para pensar em soluções em cada um desses ambientes. Não tem receita pronta. Nós estamos falando de mudanças no mundo do trabalho que exigem respostas que têm que ser inovadoras do nosso ponto de vista. Resposta em termos de luta. Como é que faz a sindicalização de um trabalhador que faz entrega de pizza, correndo que nem um louco pela cidade com a moto, para 10 segundos no sinal, né, enquanto ele fica aguardando que o verde apareça e talvez ele até atravesse no vermelho, você vai fazer uma sindicalização ali, aqueles 10 segundos, pensando que aquele momento que ele para no sinal é como se fosse o momento em que um trabalhador metalúrgico entra na porta da empresa, não é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa fazer a sindicalização e organização sindical de um trabalhador que fica 8 horas na linha de produção, um trabalhando do lado do outro, discutindo, debatendo, de um trabalhador que está correndo a cidade toda, que nunca se encontra em lugar nenhum. Portanto, é um mundo do trabalho radicalmente diferente um do outro. E nós não podemos ter a mesma resposta organizativa, nem as mesmas respostas em termos de lutas, e nem será a mesma pauta, nem será a mesma reivindicação, nem será a mesma convenção coletiva. Tudo isso é diferente, tudo isso exige de nós respostas em termos de dizer qual é a nossa pauta e qual é a nossa a nossa forma de luta. Nós estamos agora no meio dessa tentativa de regulação do trabalho por uma plataforma e aplicativo. Quem está lá sabe, está vendo a dificuldade que é fazer esse debate, porque ali tem 10 pelinhos, cada vez que a gente pula um pelinho, vem um elefante. Quer dizer, cada pelinho desse é um elefante. Você olha e vê o problema, que é um problema monstruoso, muita coisa sendo debatida, muitos interesses, muitas divergências, muitos conflitos. Ué, e nós vamos ter que saber como é que a gente incide nisso daí, como é que sai disso daí uma regulação, né? Então, Orlando, Sandro, não tem solução fácil, não tem solução fácil. E não tem solução fácil, de um lado, porque os problemas são complexos, cada um deles, de outro, exige um tipo de organização da nossa parte que seja coerente com a situação do mundo do trabalho e com essa agenda, e num contexto maior de um governo, de um Congresso e de uma justiça do trabalho e do Supremo, portanto, de um ambiente judiciário, no ambiente legislativo e no ambiente de governo e de governos, prefeituras, governos, que são todos eles complexos, né? Ou seja, não há uma
uma situação onde nós possamos dizer que há um entendimento na sociedade que as questões do mundo do trabalho precisam de uma regulação virtuosa. Não há, pelo contrário, é pau puro o tempo todo em cada um desses espaços. Portanto, a nossa capacidade será maior se a gente tiver muita unidade entre a gente, muita convergência em termos de prioridade, muita capacidade e fraternidade para tratar dos problemas, conversar alternativa e focar na solução dos problemas, brigar menos e trabalhar mais juntos. Ou seja, nós temos que saber que nós temos que ter prioridade, que nós temos que ter direção clara no sentido de buscar respostas efetivas, coisa que muitas vezes o movimento sindical vem esquecendo de fazer. Acho que vocês saem de um congresso importante, saem com diretrizes ousadas, de diretrizes claras. Nós temos mais 3 anos do governo Lula, é uma oportunidade única para avançar, que a gente não fique perdendo tempo em coisas secundárias, que muitas vezes ocupam a grande parte da nossa jornada e da nossa agenda. Foquemos naquilo que é essencial, prioritário, e possamos aí gerar respostas em cada um dos contextos que sejam respostas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, melhorar o poder do sindicato para negociação, viabilizar o seu financiamento de forma correta e desenvolver as lutas que a classe trabalhadora espera do país. Vocês são a maior central, vocês têm uma responsabilidade muito grande com o movimento sindical brasileiro em geral, porque aquilo que vocês apontarem é uma referência para a classe trabalhadora, e acho que isso não é uma responsabilidade qualquer, portanto, a qualidade da intervenção de vocês, das propostas, daquilo que vocês colocarem na mesa, fará muito diferença para a luta que o movimento sindical vai fazer daqui para frente. Desejo sucesso, descanse no final de ano, porque o ano que vem começa pesado, muito desafio, muita tarefa, muito trabalho, e que a gente tenha muita solidariedade para trabalhar junto e construir as respostas que os trabalhadores e as trabalhadoras esperam do movimento sindical, especialmente da CUT. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 40 anos e, Messias, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que te agradece, Clemente, e junto com você a Graça, né? Todos e todas que junto conosco fez esse 8º ciclo de debates aqui, e nós vamos agora com um evento aqui muito importante, caminhando para o encerramento. Nós temos um vídeo que vamos assisti-lo agora, mas antes, né, desse vídeo, nós vamos ter uma fala, né, do companheiro Renato, acho que ele ainda está aqui conosco, né, da Secretaria-Geral, e em seguida vou passar para a companheira Fro para poder fazermos o vídeo e o encerramento. Eu só quero, deixei para fazer um pouco depois, porque o debate realmente ele indicou, é uma colocação muito objetiva. O que nos norteia nesse momento? Dos 40 anos e dos desafios da CUT. É a negociação coletiva. E essa negociação coletiva que ela é diversa. Ela é de um jeito na iniciativa privada, ela é de um outro jeito no serviço público, nas categorias de trabalhadores autônomos, na agricultura familiar, né? E nós temos essa clareza dessa diversidade da CUT desde o seu surgimento, né? E se a negociação coletiva ela é muito importante, me parece, aí eu quero, no primeiro ponto, estar dialogando com a nossa SNF, mas no segundo ponto, com a nossa Secretaria Nacional de Organização, com a companheira Graça aqui. Um primeiro ponto é que nós precisamos investir, enquanto movimento sindical, na formação sindical e formação política. Fortalecer nossas escolas sindicais, fortalecer nossa SNF, essas experiências que nós temos feito com a Secretaria Nacional das Mulheres, do combate ao racismo, da juventude, esse processo riquíssimo, né? A questão do LGBTQIA+, a questão dos pretos e pretas no mundo do trabalho, isso é fundamental. Então, nós trabalharmos, e o Nordeste
tem essa questão. E uma questão que, quando São Paulo fala, e a última atividade foi coordenada pela companheira Thelma, da Escola São Paulo, nós, na Bahia, e eu sou de uma região de 800 quilômetros de Salvador, tem uma questão que é importante, é as regionais da CUT. Sabe, Graça? No início, até o 3º Congresso, tinha a CUT regional. Na Bahia tinha a Cacaueira, tinha Paulo Afonso, tinha Barreiras, tinha Extremo Sul, enfim, extinguiu no Estatuto. Mas nós temos resolução de regionais das CUTs estaduais. E na Bahia, inclusive, há uma ideia de que essas regionais, além delas ter organicidade para enfrentar os desafios futuros, elas tenham significado. Regional Sudoeste da Bahia ser a Regional José Novaes. Regional da Barragem de Itaparica, de Paulo Afonso, 2 ramos, os eletricitários e os rurais, quem historicamente fez a CUT naquela região. O Extremo Sul, cada sede de um sindicato rural, no caso do meu, é uma sede da CUT. Mas a nossa sede da CUT no Extremo Sul é a sede do Sindicato dos Bancos, que é um sindicato regional. Nas regionais da CUT, você tem sindicato de base municipal, intermunicipal e sindicatos estaduais. Esse ano, nós fizemos aqui no 2º semestre 2 encontros dessa regional. E na segunda, Leninha veio, a Secretaria de Relações do Trabalho veio de Salvador, e nós criamos um grupo de trabalho. E eu concluo dizendo assim, no meu entendimento, e não olhando apenas para o Nordeste, mas para as 5 grandes regiões do Brasil, nós temos saberes diferenciados. Nós temos ramos que mobilizam massa, nós temos ramos que lidam com as tecnologias, nós temos ramos que têm bons auditórios, bons equipamentos da CUT, e essa união me parece que é fundamental para se unir aqui com o que o Clemente trouxe para nós, que a Graça trouxe, que é nos preparar para enfrentar os próximos 40 anos da nossa CUT. Então, um abraço a todos e todas. A nossa Escola Nordeste, nos sentimos honrados em assumirmos, junto com a CUT Nacional, a preparação e a condução dessa atividade aqui. Mais uma vez, a nossa homenagem à memória e ao legado do companheiro Avelino Ganser, tá? E sigamos, e eu peço agora à companheira Fro, que vamos ver, né? O Renato fazer uma fala e, em seguida, a Fro colocar o vídeo aí para nós estarmos concluindo o nosso evento. Muito obrigado a todos e todas que ficou conosco até esse momento e fez esse belo evento. Em nome do Nordeste aqui, Renato, agradecer à CUT Nacional por estar junto conosco nesse 8º ciclo de debates. Passo para você. Muito rápido, Messias. Queria parabenizar todas as escolas do Nordeste e todas as CUT estaduais, parabenizar você e toda a direção da escola, do sindicato, dos ramos, e também a Secretaria Nacional de Formação, que, junto com vocês, organizou esse excelente evento. Parabenizar a minha companheira Graça Costa, porque ela mostrou as diretrizes do que nós discutimos na CUT para o próximo período, mas, ao mesmo tempo, provoca o debate da organização. E quem faz a organização não é só a CUT Nacional, são as CUT estaduais, os ramos e, principalmente, os sindicatos de base. E também o Clemente, como sempre, fazendo uma análise provocativa, mas, ao mesmo tempo, apontando caminhos para a gente construir dentro dos temas que foram colocados. Para encerrar, eu queria parabenizar e colocar a Secretaria Nacional, a Secretaria-Geral Nacional à disposição das CUT estaduais, das escolas, e vamos junto, porque nós vamos ter muitos desafios pela frente. Desejar a todos, se eu não ver ainda, um feliz ano Natal, um feliz ano novo para todos. Igualmente, para todos nós. Companheira Maria Fro, passo contigo.
primeiro ponto do roteiro é recuperar a memória e o desafio das mulheres na participação no movimento sindical cutista ao longo desses 40 anos. Algumas coisas vão ser repetidas em relação ao vídeo, né? Mas é bom porque vendo as imagens fica mais forte, né? Primeiro, situando o contexto em que se deu a nossa organização na CUT, né? Era um momento histórico de grandes mobilizações, né? Quer dizer, o Brasil vivia um processo intenso de luta política contra a ditadura e por redemocratização. O novo sindicalismo era a grande novidade no contexto sindical, quer dizer, desde as primeiras greves lideradas pelo Lula, cresceu exponencialmente a adesão ao novo sindicalismo e se agudizou a tensão entre o sindicalismo tradicional e pelego e o novo sindicalismo, chegando até 1983 com a fundação da CUT, né? Ao mesmo tempo, o movimento feminista estava nessa etapa, estava nascendo no Brasil, né? Nessa etapa. E ele estava muito visível, havia congressos de mulheres, havia jornais feministas, os temas da crítica ao trabalho doméstico, da sexualidade, da violência contra as mulheres, entraram na pauta e vocês viram que havia também muita mobilização das mulheres em movimentos populares e também no apoio às greves metalúrgicas, né? Então havia muita presença das mulheres na sociedade. E o movimento sindical precisa estar inteirado sobre isso, né? Nós, inclusive, já encaminhando a minha fala, então, estamos nos organizando para fazer um debate no Congresso da CUT de que esse tema não é responsabilidade da Amazônia. Inclusive, há alguns que acham que a gente nem deveria fazer esse debate. Nós temos que dizer que esse tema da Amazônia, da cúpula, da COP, ele tem um reflexo nacional e mundial. Então, portanto, não é uma responsabilidade só nossa. A CUT precisa, de forma geral, os sindicatos entender o que está acontecendo e qual o papel de cada ramo, qual o papel de cada um nesse processo. Então, a gente está construindo diálogo, apresentar documento, fazer uma fala no Congresso para que esse processo seja assumido de forma política pela CUT, né? Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente tem que ter um papel fundamental nesse processo. Esse tema precisa descer para os estados, o que não ocorre hoje de uma forma constante, e nos preparar para esse debate, né? E encerro com isso. A Flor levanta um tema. Nós precisamos saber o que está acontecendo, né? Nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos saber realmente o que é transição justa, o que muito se fala em emprego verde, o que é energia sustentável, quais os impactos, querendo desenvolvimento para a Amazônia, claro, lógico. Nós estamos aqui com muita dificuldade de companhias que, por exemplo, não conseguiram acessar a sala porque a internet não funciona, né? Então, esse é um exemplo só da internet. Mas que a gente possa criar coletivamente caminhos, e aí não é só a CUT, articulados com movimentos sociais, com ONGs sérias que existem, né? Tem muita picaretagem no meio desse processo, mas tem muita gente séria fazendo esse debate para que a gente construa um arco de aliança para fazer esse debate com os governos, com a grande mídia, com os empresários, né? Não tenham dúvida, encerro com isso. A COP30, em 2025, será algo jamais visto em relação às conferências da ONU, em relação ao tema de meio ambiente. E outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre quais são os efeitos que a Seguridade Social tem no Brasil. Não é pouca coisa o avanço na expectativa de vida
a queda na mortalidade infantil e a melhoria dos indicadores de saúde. E por que isso melhorou muito na nossa sociedade? Quem não se lembra, lá na década de 80, quando as pessoas ficavam naquelas filas quilométricas, vendiam e compravam senha para poder ter atendimento do INAMPES, onde só tinha atendimento quem tinha carteira de trabalho registrado. Em 88, o salto de qualidade que nós damos com a universalização do atendimento, sendo a pessoa contratada ou não, estando empregado ou não, a assistência universalizada, numa perspectiva de que a gente possa tratar o cidadão como um direito que a Constituição lhe garante. Qual outra questão que é importantíssima? A diminuição da pobreza e do risco social do Brasil. Quanto avançaram os indicadores sociais depois da Constituição de 88? E, em especial, pelo fato de que nós conseguimos construir espaços de participação em conselhos nacionais, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional da Previdência, Conselho Nacional da Assistência, ou seja, a participação do usuário, a participação do contribuinte também nos espaços de decisão. Isso é muito importante porque traz uma transparência que nós, de certa forma, não tínhamos até a conquista desses espaços de participação. A outra questão que me parece mais grave é que esse poder supremo que existe no Brasil e no mundo, que tem o sistema financeiro por trás e que manda, inclusive, na mídia, eles resolveram disputar a questão racial conosco, de esquerda. Então, eles querem trazer a discussão da questão racial para dentro dos espaços deles, diluir qualquer dimensão de classes dessa luta, reforçar a ideia do identitarismo, combater o racismo individual e não o racismo sistêmico, o racismo estrutural, e, antes de mais nada, disputar esse espaço com a esquerda, como eu disse, tentando criar no Brasil a ideia de uma superação do racismo através da meritocracia, através dos valores, através da melhora da condição social de indivíduos e não do conjunto da população. Até que, por quê? Para incluir verdadeiramente toda a população pobre e a negra em particular, teria que mudar esse sistema. E eles não querem mudar esse sistema.